A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem? Meu nome é Edson, sou cooperador na obra do Senhor e nessa oportunidade eu vou ministrar para vocês a nossa aula de número 3, que se trata do estudo da Santíssima Trindade. E o que é isso? A Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, nós cristãos cremos como regra de fé que é um só Deus em três pessoas. Um só Deus em três pessoas. Muito bem, está aqui. O nosso texto áureo. Nós vamos lermos juntos texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substâncias, glória, poder e majestade. Isso aqui, amados, eu costumo dizer que isso aqui é uma regra de fé. Isso aqui é por fé. Nós cremos, nós cristãos, temos como regra de fé a nossa Bíblia Sagrada. E ela nos diz e nos garante para nós crermos em um único Deus. Esse único Deus, ele é eternamente. Ele subsiste em três pessoas distintas. Vamos comentar mais na frente o que são essas pessoas e o que é distinta. E essas pessoas quais são? Então nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ainda sabemos que estas três pessoas, o que elas fazem? Elas são iguais em substância. E o que é substância? Vamos estar comentando também. Elas são iguais em substância, em glória, em poder e em majestade. Que maravilha, né? Então, vamos mais adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 2, e o versículo de número 12, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 6, e depois 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. E o que diz lá? 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, nos diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Capítulo 13, versículo 13 de 2 aos Coríntios. Está aqui a bênção apostólica, que não é uma bênção comum do apóstolo Paulo, mas em especial aqui nesse capítulo, ele diz o seguinte:
a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Aqui, meus amados, nós temos aqui uma revelação das três pessoas, que nós vamos estar estudando mais na frente, quando nós formos comentar o nosso segundo tópico do primeiro, o nosso segundo subtópico do primeiro tópico dessa lição. Muito bem. Gravam aí na sua Bíblia, na sua revista da leitura, estas palavras: Espírito, Senhor e Deus. E nós vamos estar comentando a seguir sobre essas três pessoas. Amém? Vamos na frente. Muito bem. A nossa introdução, a nossa leitura, nos diz o seguinte: a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão. Mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Esse é o enfoque da presente lição. Muito bem. Então, meus amados, e o que é isso? Colocando isso, abrindo isso para o nosso entendimento, eu quero dizer e atestar isso para nós, para a nossa regra de fé, para o nosso entendimento, que isso é uma regra de fé. Se chama regra de fé. A doutrina da Trindade é a verdade mais crucial da Bíblia Sagrada. Mais crucial da Bíblia Sagrada. E aí, a nossa introdução nos faz uma pergunta: como conciliar o monoteísmo no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Como fazer isso? Lá no Antigo Testamento, nós vemos lá, Deus aparece sempre lá como o Senhor. Como o Senhor. O Senhor revela aos apóstolos, o Senhor fala com Moisés, o Senhor fala com Moisés para falar com Arão, o Senhor fala com os profetas, o Senhor fala com os reis, correto? Então, como nós conciliar isso com a divindade das três pessoas da Trindade hoje, na nova aliança, no Novo Testamento, lá no Antigo com o Novo Testamento? Como fazer isso? É isso. Essa é o nosso desencadear, digamos assim, da nossa lição, nessa oportunidade, entendeu? Esse é o enfoque, esse é o que precisamos enfocar nessa lição, que precisamos entender nessa lição. Como regra de fé, nós temos que entender esse processo, essa passagem, o que isso é revelado para nós. Muito bem, vamos mais adiante. Nosso primeiro tópico está falando sobre as construções bíblica trinitária. Primeiro tópico, construções bíblica trinitária. E na construção bíblica trinitária nós temos 3 subtópicos aí. No primeiro subtópico fala a unidade na Trindade. O segundo subtópico, a bênção apostólica. E o terceiro subtópico,
o Deus Trino e Uno revelado. Muito bem, vamos comentar cada um deles. Primeiro subtópico, a unidade na Trindade. O que é isso? Vamos estar lendo aí o nosso primeiro subtópico. Nos diz assim: a unidade na Trindade está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo do 4 ao 6, que é também o assunto da leitura bíblica em classe. Diz assim: uma leitura superficial dessa passagem pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma destas pessoas é Deus. Vírgula. Como costumam fazer determinados grupos tidos como cristãos, ou tidos como evangélicos, né? Porque a palavra evangélica, nos últimos tempos, é uma palavra bastante charmosa, digamos assim, bastante social. Então o pessoal acaba usando esta palavra como um destaque. Sou evangélico. Mas existem vários tipos de evangélicos, né? Mas isso não é o assunto da lição. Vamos ao que nos interessa nesta passagem. Então, meus amados, aqui eu destaquei aqui para nós nosso entendimento e meditação da nossa lição, uma palavra que apareceu aqui na leitura, onde diz que uma leitura superficial desta passagem. Qual passagem? Da passagem que nós lemos, da leitura bíblica em classe, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, ao versículo 6, onde está dizendo que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E depois diz que há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então está acabando de nos revelar, essa passagem bíblica acaba de nos revelar que Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Correto? Acaba de nos revelar aqui a unidade na Trindade. Mas o que unidade é essa? Uma pessoa é três. A unidade na Trindade. Aqui, a unidade na Trindade. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está dizendo que cada um faz as suas operações em diversidade de dons. Em diversidade de dons. Diversos dons são operados com a mesma pessoa, o mesmo Espírito. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, entendeu? Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Muito bem. E diz que a leitura superficial leva uma pessoa a crer ou entender que não está falando disso. Eu coloquei aqui a superficialidade e coloquei o perigo da superficialidade. O que é isso? O que é superficialidade? Coloquei esse monte de pinguinho aqui, exclamação. É como se a gente estivesse exclamando uma situação na qual isso nos leva a um perigo. Coloquei aqui mesmo para a gente ficar alerta. Um perigo. O que é isso? Perigo. O perigo da leitura. O perigo de passar por cima de uma leitura, principalmente quando estudamos a Bíblia. Às vezes estamos estudando um livro qualquer, um jornal, sei lá, uma coisa, uma notícia,
e alguém pergunta do nosso lado o que nós lemos, a gente não sabe mais responder. Por quê? Porque fizemos alguma coisa superficial. A Bíblia não devemos estudar desta maneira. A Bíblia é o nosso livro, a nossa regra de fé, e nós devemos estudar ela buscando entendimento no Espírito Santo, para que nós possamos entender a palavra de Deus como revelação. Então, a superficialidade de uma leitura pode nos levarmos a não entender as maravilhas de Deus. Muito bem. No capítulo de número 48, versículo 10 de Jeremias, está escrito que é maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Parte A do versículo. Fraudulentamente. É maldito. O que é isso? Está dizendo que é mal. O que é uma pessoa ser mal? É mal. É aquele que faz algo que não, de qualquer maneira, a obra de Deus fraudulentamente. Quando nós pegamos uma leitura para lermos e não entendemos uma revelação da palavra de Deus, por falta de cuidado, não é por falta do intelecto. Aqui está dizendo que superficial. Se lermos superficial, leva a gente a entender que não é isso que está falando. Entendeu? Uma coisa é você pegar, ler uma coisa, fazer alguma coisa de qualquer maneira, tá? E outra coisa é você não ter intelecto para entender. Entendeu? Uma coisa é a gente não entender, outra coisa é você não entender porque não teve cuidado. Então é isso que está falando. Temos que ter cuidado para não fazermos fraudulentamente, ou seja, superficial. Não sermos superficiais. Quando somos superficiais, nos leva o perigo de não entendermos a Trindade, e quando isso acontece, nós somos o quê? Fraudulentos. Fraudulentos. E aqui a fraudulência nos leva a ser maldito. 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 Né? Muito bem. Vamos à frente. Aqui tem duas palavrinhas que ainda faz parte do nosso primeiro tópico, e eu gostaria que você anotasse na sua revista aí, né, grifasse ela aí embaixo, essa palavra essência, né, essa palavra essência e substância. Onde ela está? Ainda no nosso primeiro subtópico, aí lá no finalzinho, né, do texto, nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo se refere à Trindade usando outra linguagem. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância. Uma só essência e substância. Uma só essência e substância. Aí continua a leitura. Em divindade de manifestações de cada pessoa distinta. Então, essência e substância, né, em diversidade de manifestações em cada pessoa distinta. O que é isso? São duas palavrinhas, né, de substantivo feminino. Substantivo feminino. A essência e a substância. Muito bem, vamos entender esta palavra. O que é essência? A essência, meus amados, nada mais é e nada menos do que algo muito comum na vida, principalmente do cristão. O que é a essência? A essência é aquilo que é mais básico, mais central, a mais importante característica de um ser.
ou de algo. Vamos entender isso já já. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que para ser excelente, eu preciso ser básico, né? Eu preciso ser básico, central. Eu preciso ter características de um ser. O que é uma pessoa excelente? Uma pessoa excelente é alguém de qualidades, correto? E essas qualidades, como é que eu tenho? Essas qualidades me levam à excelência. A excelência. Irmãos, não é filosofia. Isso aqui não é filosofia não, tá? Isso aqui é simplesmente um entendimento que o apóstolo Paulo está explicando, que essas excelências ele encontra na divindade, porque ele diz o seguinte, ele diz que a excelência e a substância em diversidade de manifestações é que opera em cada uma das três pessoas, sabe? Ele está falando isso. E eu simplesmente nós estamos abrindo isso e explicando isso, a excelência. Muito bem. E a substância? Substância simples é toda substância pura formada de um único elemento químico. Irmão, você complicou mais ainda. Então você está trazendo uma aula de química para uma aula da Santíssima Trindade, irmão? Não, meu amado, não é isso. Não estou fazendo isso. Mais uma vez, nós vamos explicar a substância. Tá. Uma boa alimentação, ou melhor, uma boa nutrição, ela consiste numa boa alimentação, correto? Voltando, uma boa nutrição, ela consiste numa boa alimentação. O resultado disso é um corpo de substância forte, correto? O resultado disso é um corpo de substância forte. Se você tem uma boa alimentação, você tem uma boa nutrição, ou vice-versa. E se isso acontece no organismo humano, no estômago humano, você vai obter um corpo sadio, como falam por aí, um corpo sarado, correto? Corpo sarado, uma saúde perfeita, uma saúde invejosa, digamos assim, um corpo forte. Isso obtém de quê? De uma substância boa, uma substância pura, uma substância, né, forte. E essa substância, o que acontece nela? Se você tem uma boa alimentação, uma boa mente, um corpo sadio, porque ele é templo do Espírito Santo, então a própria Bíblia nos leva a dar um bom zelo para este corpo. O que isso acontece? Isso nos leva à excelência. Entendeu? Nos leva à excelência. E a excelência nada mais é do que algo que você, para alcançar isso, você não precisa de ser complicado. Você pode... É o básico.
É o central. Ó, é o central. É a coisa, é o mais importante para para um ser, para algo. Amados, Deus não é complicado. Deus é simples. Deus não é complicado, Deus é simples. Deus opera nas coisas simples, nas coisas mais básicas. Não precisamos chegar diante de Deus com o nosso vocabulário, intelecto rebuscado, não. Não, 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 não. Pede a Deus com simplicidade. A Deus com simplicidade. E Ele vai te dar a excelência. Agora, para você obter isso, você precisa cuidar de si. Você tem que buscar substância para isso. E onde eu busco substância? Onde eu vou buscar substância? Eu coloquei aqui a alimentação, e quando eu estava explicando, eu falei para vocês que alguém de vocês poderia pensar que eu estava dando uma aula de química, e na verdade eu simplesmente coloquei uma referência aqui, porque essa substância ela é necessário para uma essência. É necessário para uma essência. E é necessário para um contato, para ser básico, para ser central, para se caracterizar um ser. É necessário. E o que é isso? Isso é o contato com Deus. Isso é o contato com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala aos Coríntios. Exemplo de fé. Um exemplo na fé. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Ó. Em 1 Coríntios aqui, ó, no capítulo 3, versículo 1 ao 3 de 1 Coríntios. Ele diz assim, olha, o apóstolo Paulo fala assim, olha, aos 1 Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Faz uma pergunta aqui no final do versículo, ele faz uma pergunta. Amados, o que é isso? Eu acabei de explicar. Isso aqui é substância pura. Isso aqui é substância pura. Essa substância, aqui que o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, é que levaria eles, essa substância é que levaria eles à excelência, a eles não ser meninos em Cristo. Meninos em Cristo. Correto? Ele diz assim, olha, eu fui ter com vocês e não pude falar como espirituais. Não pude falar como espirituais. Mas como carnais. Eu tenho que falar com vocês como carnais. Sabe? Falar com vocês como fala com menino, como criança em Cristo. Por quê? Eu criei vocês com leite, não criei com carne. Porque não pode, vocês não podem comer, ainda não pode. E eu nem sei, e ainda não pode, Ele diz assim, ó, nem tampouco ainda agora podeis. É como se ele dissesse assim, olha, eu não sei quanto tempo ainda vai durar ou demorar para vocês comerem carne, para vocês receber uma substância forte, para vocês ser excelente, ser essência, entendeu? Para vocês ser essência, receber substância
para ser excelente, ou seja, ser essência em quem? Em Cristo. É isso que ele está falando. Aí ele diz assim, ele continua o versículo falando: porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Ele está dizendo assim, olha, essas qualidades aqui, ó, que vocês andam aí comentando, essas qualidades aqui, ó, inveja, contenda e dissensões, é o que leva vocês a ser menino. E isso, vocês não estão prontos para receber uma substância. Vocês com essas qualidades aqui, ó, ser essência, olha, não sei quanto tempo isso vai demorar. Não sei quanto tempo isso vai demorar para que eu possa falar com vocês como adultos, tá? Porque eu não vou poder dar por tão cedo uma substância forte para vocês, entendeu? Então é isso. Isso é a substância que nós acabamos de explicar. Agora existe uma outra substância que é a substância composta, tá? Composta, que também é pura, porém formados por diferentes elementos químicos. Muito bem, e o que é isso? Substância composta. Substância composta. Exemplo de substância composta. As plantas tiram suas substâncias da terra. Se for terra boa, ela sempre será uma planta robusta, forte e vigorosa. Ou seja, uma terra boa. Uma boa essência é promovida em uma boa substância. Uma boa essência é promovida de uma boa substância. Ou seja, se você tem comida de proteína, você produz o quê? A essência, produz a excelência. Quando eu falei que a substância composta, aqui ó, a terra ela recebe várias investidas, digamos assim, para ela produzir uma substância para as plantas. E quando é boa, a planta é robusta e é forte. Assim, meus amados, assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Quando nós somos alimentados por um bom conteúdo, que é a palavra de Deus, que eu acabei de falar, que o apóstolo Paulo não poderia falar com os coríntios como adultos, mas como meninos em Cristo, ele está falando disso aqui, ó. Um bom conteúdo, ele vai te preparar para a excelência. Ou esse bom conteúdo, ele é a substância. Essa substância que você recebe, esse bom conteúdo que você recebe de um sermão, de um discurso ou de uma mensagem, ela vai te preparar para a excelência. A excelência, você se torna um homem, uma mulher de essência diante de Deus, diante dos homens, diante daquele que olha de longe e observa, aquele é um verdadeiro ou uma verdadeira mulher de Deus. Olha como ela é, olha a essência desta mulher, olha a essência deste homem, entendeu? Como que conseguimos isso? Batalhando, comendo comida boa. Tem muitas comidas por aí que se comem que não dá digestão. Por quê? Porque não tem substância, correto? E por
que nós estamos falando tudo isso? De essência e substância? Porque lá na frente, lá na nossa lição, nós vamos ver, no nosso quarto tópico, nós vamos ver a explicação, a convicção da palavra Trindade criada pelos pais da igreja, né, no qual Tertuliano foi um deles, né, que promoveu a criação desta palavra. E esta palavra ela foi buscada dessa passagem, dessa substância aqui que eu estou falando. Vamos mais à frente. Na nossa leitura, nós estamos aí no finalzinho, diz o seguinte: e declara que o Espírito é o mesmo, e o Senhor é o mesmo, e o Deus Pai é o mesmo, e a unidade é o mesmo, é a unidade da diversidade. É a unidade da diversidade. Tá? Esta palavra diversidade, você marca ela aí. Anterior à diversidade, no versículo que nós acabamos de explicar, sobre a divindade de manifestações de cada pessoa distinta, tá? Essa pessoa distinta também você grifa ela aí na sua leitura. Diversidade de manifestações de cada pessoa distinta. O que é isso? Ser distinto. A palavra distinto ou distinta, o significado é o adjetivo de diferente, sem semelhança, que não pode ser semelhante nem igual. A cantar é distinto de atuar, falar é distinto de fazer, ilustre, que incita respeito, digno de respeito. Digno de respeito. Isso aqui, meus irmãos, essa dignidade de respeito é o que faz o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Quando nós nos colocamos diante de Deus, com reverência à sua palavra, com reverência à sua majestade, com reverência ao seu poder, à glória do Senhor, que é manifestado nestas três pessoas, em distinta, né? Que é manifestado nessas três pessoas distintamente. Ou seja, um não depende do outro para operar, para fazer. Aí no final aqui diz o seguinte: um distinto professor. Olha, um distinto professor discreto, que tende a se destacar por ser elegante, um autor distinto. Isso aqui nós vemos, podemos tocar para atestar. Então, ao observarmos um professor discreto que tende a se destacar por ser elegante, você consegue enxergar. Isso é fácil de identificar. Sabe? Um ator, isso é fácil de identificar. Você pode perceber a elegância. Agora, a Trindade de Deus, você entende pela
capacidade da diversidade de manifestações que cada uma destas pessoas aplicam ou fazem distintamente. Uma independe da outra no operar. As três pessoas, ao mesmo tempo, opera e uma não desaprova a outra. Aqui não. Aqui é fácil. Aqui você enxerga, você vê o que o outro faz, você toca, você percebe a elegância, você percebe o que faz, o trabalho que eles fazem. Aqui você sente, você vê, você entende pela fé. Como eu disse lá no início da nossa lição, que é uma regra de fé, a Bíblia é uma regra de fé, e nós entendemos pela fé. Aqui é fé, é a fé que vai te dar esse discernimento. O estudo não passado por cima, que vai te trazer o entendimento desta palavra. Essa palavra é diferente disso aqui, que você vê, você toca, você sente, que você percebe a elegância. Está vestido com uma roupa elegante. Aquele ator fez um trabalho, essência, que trabalho excelente, uma qualidade de um trabalho. Tá? O Espírito Santo, ele trabalha. Deus, ele trabalha. O Senhor, ele trabalha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, pela fé, para nós entendermos essa situação. Vamos mais adiante. Vamos falar do nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico está falando aqui da bênção apostólica. A bênção apostólica nos trata de um ritual pelo ministro de culto ao despedir os fiéis no final das reuniões. Tá? Isso foi na bênção apostólica. Nós vemos lá o apóstolo Paulo, ele diz lá no capítulo 13, versículo 13, no capítulo 13, versículo 3, segundo aos Coríntios, ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então era uma maneira. Acreditamos que o apóstolo Paulo pode ter copiado isso, da bênção sacerdotal, digamos assim, uma cópia da bênção sacerdotal, uma maneira dele buscar isso, abençoar a igreja do Senhor, ali já levando a Trindade, a revelação da Trindade, que nós vemos ali a graça do Senhor, nós vemos Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, as três pessoas ali, nessa bênção apostólica. Aqui nós vemos na bênção sacerdotal, era uma ordenança dada por Deus, dada pelo Senhor, dada a Moisés para Arão, que Arão abençoasse o seu povo, em nome do Senhor, dizendo, aí diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso está em Números, no capítulo de número 6, versículo 24 ao 26. E aqui nós vemos essa saudação, já era uma saudação trinitária, trinitária aqui no apóstolo Paulo, na bênção apostólica do apóstolo Paulo, e trinitária aqui na bênção sacerdotal. Aí vocês podem me perguntar, mas como trinitária, irmão, se aqui só está falando do Senhor?
Olha, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Só está falando do Senhor. Tá, muito bem, muito bem. Eu disse que era uma saudação trinitária. Trinitária, 3. Então, eu quero dizer o seguinte: desde o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, por ordenança de Deus, já era uma bênção trinitária, uma saudação trinitária. Como? Porque a Bíblia diz que o Senhor é Deus, correto? O Senhor é Deus. Se o Senhor é Deus, aqui tem o Pai. E o Filho? E o Filho? Quem é o Filho? É o Senhor. É o Senhor. Por que é o Senhor? Porque a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus desde o princípio. Correto? Então, era o Filho, que não revelado. O Filho já era Deus. Estava com Deus desde o princípio. Está lá, né? João fala isso ali no 1 João, no livro de João, no capítulo 1 ali, ele já fala isso aqui. Tá, mas não é. João fala isso aqui no Segundo Testamento, no Novo Testamento. Mas isso aqui está falando lá em Apocalipse, tá? Que era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Correto? Muito bem. Lá em Apocalipse, não, lá em Gênesis, fala sobre o Filho, o Verbo, que estava com Deus desde o princípio. Como assim, desde o princípio? A Bíblia diz que as águas, né, pairava sobre as nuvens, né, e o Espírito de Deus pairavam sobre as águas. O Espírito de Deus pairavam sobre as águas, sobre as nuvens não, sobre as águas. Muito bem. E o terceiro? E o Espírito ainda não tinha descido, pois o Filho ainda não tinha se revelado aos homens. Então quer dizer que então falta o Espírito para ser trinitário, falta o Espírito? Não falta. Sabe por quê? A Bíblia diz que mais manifestava aos profetas e aos reis e ao sacerdote, esse último no lugar santo do santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele não era comum como hoje, né? O Espírito Santo, ele não descia, ele não apoderava dos homens como hoje na graça. A Bíblia diz que Deus, Jesus, né, quando ele foi na sua morte, ele ali no Monte das Oliveiras, ele quebra esse processo aqui. A Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo e agora os homens podem, a partir dali, ter contato com Deus sem ter essa restrição de só profeta, reis e sacerdotes. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele vinha em caso extremo no Antigo Testamento, né? O Espírito já fazia parte do homem, da velha aliança, mas estava com Deus, não tinha sido revelado aos homens, só muito depois será revelado. Vamos comentar isso mais na frente. Muito bem. Agora nós vamos concluir esse primeiro tópico falando exatamente sobre a revelação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Filho que foi para o Pai, e aí o Espírito Santo ficou o Consolador, o Deus Trino e Uno revelado. Em Efésios, no capítulo 1 ao 16,
está falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Em especial, para a nossa lição aí, nós vamos comentar o versículo 4 ao 6 de Efésios. O que diz lá? Diz o seguinte: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês fossem chamados é uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Que coisa maravilhosa. Então, aqui está dizendo que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e um só Pai, em uma única pessoa, agora revelado. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, continuando a leitura, diz assim: e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de cumprir todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou doutores. Muito bem. Aqui a palavra de Deus, o Filho agora revelado, ele morre, e a Bíblia diz que ele faz uma promessa aos apóstolos que ele ia para o Pai. E que ele não deixaria os apóstolos órfãos, porque ele enviaria outro Consolador para que ficasse com eles até a consumação dos séculos. Esse Consolador aqui que é o Trino, o Espírito, a parte una, que fala, e agora revelado. E quando assim ele sobe, o que acontece? Ele designa para a sua obra, né? A sua obra, ministérios. E aqui eu quero falar para vocês destes ministérios. Quais são esses ministérios? Lá no nosso primeiro tópico da nossa lição. Diz que, vamos voltar aqui, diz aqui, ó, e há diversidade de ministérios. Olha, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Diversidade de ministério. Esses ministérios está falando da revelação do Espírito Santo, da revelação de Deus aqui, agora, para a igreja trina e una revelada. Esses ministérios aqui, apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e doutores, ou pastores e mestres, temos aqui 5 ministérios, 5 dons espirituais, ou 5 dons ministeriais dado aos homens, dons dados aos homens, para ministrar na igreja, na obra do Senhor, agora o Cristo revelado, o Cristo único e verdadeiro revelado. Que maravilha! Isso, irmãos, isso aqui, meus amados, isso aqui é pelos olhos da fé, pelos olhos da fé. Você vai explicar para um ateu isso aqui? Ele não consegue. Primeiro que ele não vai crer. Isso aqui é pelos olhos da fé. Muito bem. E aqui nós passamos pelo nosso primeiro tópico. Vamos agora para o nosso segundo tópico. E vamos dar sequência na nossa leitura. Nosso segundo tópico fala do Deus Trino e Uno. Trino e Uno é quase uma explicação do nosso primeiro subtópico aí, principalmente na última fase. Mas vamos dar uma passada aqui sobre a questão crucial. A questão crucial e depois a Trindade. O que é a questão crucial? O nosso primeiro subtópico, primeiro e segundo subtópico, que é uma questão crucial, eu juntei os dois tópicos, né, primeiro e segundo, e coloquei aí no nosso entendimento, né, e eu disse o seguinte: provando, isso aqui ele é uma provação, ou seja, está provando a Trindade, na diversidade do Filho na antiga aliança. A Trindade na diversidade do Filho na antiga aliança. É como se fosse assim, tirar a prova dos 10. Mostrar para vocês a Trindade na antiga aliança e também mostrar a Trindade na nova aliança. Tá certo? A Trindade na antiga aliança e a divindade na antiga aliança. João, no capítulo 1, versículo do 1 ao 2, diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então nós vemos aqui mais uma pessoa, o Verbo, que era Deus. O plural. Vemos aqui um plural, uma pluralidade de palavras, né, num único Deus, né? Quando diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então aqui nós temos aqui mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Então, um plural. É uma prova da Trindade na divindade. Tá? Em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 26, diz assim, ó: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vemos aqui, meus amados, a palavra façamos. Façamos. Então isso aqui é um verbo no plural. Façamos. Então Deus não estava só. Deus não faz nada só, meus irmãos. Deus não faz nada só. Deus faz as coisas sempre com outra pessoa. Então, Deus está dizendo aqui, ó: façamos o homem à nossa imagem, com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está falando aqui para o Pai. É o Pai falando com o Filho e falando com o Espírito. Vamos fazer o homem, plural. Então, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então, mais uma prova da Trindade
da Trindade aqui, da Trindade de Deus, da Trindade aqui. Em Gênesis, continuando aí em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, diz assim: eis que o homem é como um de nós. Ó, eis que o homem é como a um de nós, plural. Deus não falou, eis que o homem é como eu, não. Quando ele quis dizer para Moisés, fala que o eu sou o enviou, foi numa outra situação, que não tem nada a ver com isso. Aqui ele está dizendo, olha, o homem é como um de nós, como um de nós. Ele está falando dele, Deus, está falando dele, Filho, está falando do Deus Espírito Santo aqui. Mais uma referência bíblica em Gênesis, no capítulo de número 11, versículo de número 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Plural. Como? Eia, façamos. E aqui, que passagem foi essa? Conhecemos ali na Torre de Babel, quando o povo queriam fazer aquela torre para que o topo chegasse aos céus. Mas não sabiam eles que eles tinham um projeto até elegante, um projeto até digamos assim, bastante invejoso. O próprio Deus testemunhou que o projeto era bom. Que quando Deus falou lá que nada poderia, que eles não tinham, poderia nada interferir a construção daquela grande obra que eles estavam, nada podia interferir. Deus olhou, aí Deus fala, vamos descer lá e vamos fazer o seguinte, porque o projeto é bom, eles falam a mesma língua, então, como se Deus dissesse, nada vai impedir que eles realmente completem a obra, mas não sabiam eles que eles estavam afligindo a Deus, porque eles queriam ter glória para eles. A Bíblia diz que eles queriam ser separados do resto do povo, e Deus não pode dar a sua glória para ninguém. Aí Deus fala, olha, desçamos lá e vamos confundir a língua. Então, o desçamos aqui, nós vemos plural. E nós sabemos o resultado. Esse é o nosso Deus, meus amados. Desde o princípio, existem as três pessoas. Por isso, nós estamos provando a Trindade. É isso que nós estamos fazendo. Provando a Trindade. Esta é uma regra de fé. Nós cremos pela fé que esta doutrina é verdadeira. Muito bem. A Trindade na Nova Aliança, no Novo Testamento. João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele, agora Filho, Pai, primeira pessoa, ele, Jesus, eu sou o caminho, tá? E o Espírito estava com o Filho, uma vez que estava com o Pai no princípio, e aqui com o Filho, antes da sua ascensão aos céus, mas está aqui as três pessoas. João, capítulo 14, versículo 16, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que o Senhor Jesus está falando do Consolador, o Espírito Santo, da terceira pessoa, que viria para ficar com os discípulos, com o seu povo, para que o seu povo não ficasse órfão, ficasse o Consolador que viria. Então está falando aqui da terceira pessoa. Mais uma prova.
da terceira pessoa da Trindade aqui na Nova Aliança. E por último aqui, né, muitas referências bíblicas, apenas essas três que eu acabei passando aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz: Não sabereis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Falando aqui da habitação do Espírito Santo no corpo, em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma prova aqui da terceira pessoa da Trindade no meio da igreja. E agora no nosso último tópico, tópico 3, onde nós vamos falar sobre as crenças inadequadas. Nas crenças inadequadas nós temos aí 3 subtópicos, onde falando os monarquianistas dinâmicos, os monarquianistas modalistas e o arianismo. Monarquianista dinâmicos, eles eram um povo que eles surgiam depois da idade, eles surgiram aí depois da metade do segundo século e faziam oposição ao cristianismo. Eles também ensinavam que Jesus realmente existiu e que recebeu dinamis, ou seja, poder, no seu batismo no Rio Jordão. Eles também ensinavam outros deles, um segundo grupo aí desse povo aí, dessa monarquianistas dinâmicos, eles também ensinavam, afirmavam que Jesus se tornou divino na ocasião da ressurreição. Ou seja, todas as ideias do movimento negavam a deidade absoluta de Jesus. Ou seja, eles negavam a divindade absoluta, verdadeira de Jesus. Não tinha convicção. Uns diziam uma coisa e diziam outra. E depois eles eram os ancestrais, ou seja, os pais do arianismo, que é outro movimento que surgiam e tinha criado esse movimento, e esse arianismo eles tinha meio que apagado. Depois eles ressurgiram novamente mais na frente. Os monarquistas modalistas. Quem eram esses camaradas? Monarquistas modalistas. Esses ensinavam que Deus aparecia de modos diferentes. Ou seja, uns deles diziam que na criação Deus aparecia em forma de máscara, máscaras de pai. Outros diziam que Deus, que no nascimento e na ascensão de Cristo, Deus aparecia em máscara de filho. Máscara de filho. Aqui, ó, máscara de filho. E a partir daí ele aparece com máscara de Espírito Santo. Ou seja, depois de máscara de pai, máscara de filho, aí simplesmente máscara de Espírito Santo. Não tem uma explicação lógica, meus amados. Isso aqui não tem explicação lógica. É simplesmente algo que, como falamos lá no início, né, sobre leituras superficiais, que leva pessoas a práticas errôneas, né, sem interpretação da palavra de Deus, sem convicção, sem nexo, sem entendimento. E aí o homem enlouquece, acaba não tendo entendimento para com Deus. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre o arianismo. O arianismo foi uma doutrina fundamentada por Ário, fundador
o Ário, fundada na Alexandria, no Egito, no ano 18 depois de Cristo. Ário foi um presbítero da igreja em Alexandria, e lá nessa época aqui existia um bispo nesta igreja, né, por nome de Atanásio. Então o Ário, ele combatia, ele doutrinava que Jesus não era Deus e que Jesus aparecia com essas formas de máscaras aqui que eu acabei explicando aqui. Parte deles explicavam isso, outros não criam, né? Não criam na divindade. Olha a doutrina de Ário aqui, ó. A doutrina de Ário contrariava a crença da igreja ortodoxa, seguida pela igreja desde o período apostólico. Então ele combatia o zelo da igreja apostólica. A igreja pregava que Jesus é Deus, e ele pregava o contrário. Não cria na divindade de Deus. Ele ensinava que Jesus não era da mesma substância do Pai. Substância, falamos da substância, explicamos bastante sobre a substância. Não tinha a mesma qualidade do Pai. E que Jesus foi uma criatura criada do nada. Ele pregava também que era uma classe divina de natureza inferior. Jesus era uma classe divina de natureza inferior. Nem divina nem humana. Uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Olha que absurdo. Eu escrevi aqui. Então ele queria dizer que Jesus não era nem do céu e nem da terra? É isso que eu acho que ele queria dizer. Isso é um absurdo, né, meu amado? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não é complicado. Esse Ário, ele combateu por muito tempo. Depois ele foi expulso, né, da igreja, né? Depois ele foi colocado novamente, né? Tem um processo aí que não é o caso de a gente estar explicando agora. Enfim, ele foi combatido essa doutrina herege. Ele foi considerado um herege, né? Ele perdeu o cargo na igreja, ele foi extraditado da igreja de Alexandria, né, por esse bispo, né? Esse bispo, o Atanásio, e depois outros homens da igreja, né, acabou tirando ele foi feito um concílio lá de Constantinopla, né, e nesse concílio foi verificado e ele teve que cair fora da igreja. E ele era forte, ele tinha muitos seguidores, tá? Dentro da igreja ele tinha muitos seguidores, ele levou bastante gente com eles. É o perigo dessas pessoas. Hoje nós vemos muitas congregações, né, acabam se dividindo, né, por causa dessas doutrinas no meio da igreja. Quando aparece qualquer tipo de doutrina que não provém da palavra de Deus, é muito perigoso. A gente precisa ficar atento e precisamos combater para que não essas ramificações não venham nos trazer prejuízo na obra de Deus. Nós cristãos, irmãos, presta atenção aqui, nós cristãos somos fundamentados na Bíblia Sagrada, que é a nossa palavra, que é a palavra de Deus. Então nós, como cristãos, temos fundamento na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tá? Nos afirma que o Filho é eterno, pois transcende a criação. Ou seja, o Filho é eterno e é antes da criação. Tá?
e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tá? Deus, Filho, é antes, e de todas as coisas subsistem por ele. O nosso último tópico, né, tópico 4, está nos falando aí das respostas às objeções acerca da Trindade, onde tem os esclarecimentos, a definição de Tertuliano e a formulação definitiva da Trindade. Muito bem, nosso primeiro subtópico é esclarecimento. Existia um movimento moderno chamado de unicistas. Eles afirmavam dizendo que a doutrina da Trindade era uma inversão do Concílio de Nicéia, criada por ordem do imperador romano pagão. Isso não é verdade, porque isso foi comprovado que não é verdade, pois 100 anos antes de Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Então, isso aqui, esse movimento sempre acontece, amados. Movimentos, né, aqui moderno, né, nós sabemos que muitas coisas que podem acontecer, tem que ficar atento, porque sempre eles vêm para desvirtuar ou colocar algumas inverdades no nosso meio e acaba trazendo prejuízos para a igreja do Senhor. Mas graças a Deus, nessa época, né, foi bem nessa época que existia este concílio, e os homens estavam atentos e combateram, né, as heresias, e a doutrina da Trindade ela prevaleceu, e por isso nós hoje estamos aqui nesta fé. Vamos adiante. Nosso segundo subtópico nos fala sobre a definição de Tertuliano. Tertuliano, ele foi o neologista da igreja, foi ele que criou a palavra Trindade. Ele observou que todas são um por uma única e substância. Todos são um por unidade e substância. E aqui, mais uma vez, essa palavra falando com a gente aqui, que eu expliquei lá no início. A unidade e substância. Tá? A unidade e substância. A neologista, essa palavra é uma palavra desconhecida, foi ele que criou esta palavra para explicar esta palavra. A palavra neologista é a criação de uma palavra. Então ele é um neologista, porque ele criou a palavra Trindade. Por que ele criou a palavra Trindade? Que ele observar todo um processo, ele viu que todas as três palavras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se tornavam um. Né? Eles eram um. Era um em unidade. O Pai era o Filho, e o Filho era o Espírito. E os três formavam um, em unidade e em substância, em qualidade. Olha que maravilha. Os três são um em qualidade. Os três operam, os três trabalham, os três fazem coisas diferentes em tempos diferentes. Mas nenhum deles atrapalha o outro na sua obra, no seu trabalhar, na vida. Aqui o Pai, ele veio prepara, ele veio com a misericórdia. Aí o Filho veio, prepara o caminho, correto? E aí o Espírito veio, convence o homem do juízo e do pecado. Né? Por isso que eles entenderam que os três é um. E aí ele criou a Trindade. 3 em 1. Trindade. A Trindade. Que maravilha. Uma só substância. E de uma essência, e também o poder de um só. A continuação da palavra aqui.
uma só substância, de uma essência, e também o poder são um só. De novo, a palavra que nós falamos. Tertuliano percebeu isso aqui, que os três têm a mesma substância de uma essência. Juntando tudo isso, o poder, tudo era um só. Então ele diz que isso aqui não é um erro de português. Que quando eu escrevi aqui, isso aqui não há um erro de português. São um, pois na verdade são três pessoas que operam. Quando ele fala aqui, são um, e também o poder são um, né? São um. Em português, um não são, um é. Mas ele não está explicando a unidade do poder. Ele está explicando a unidade no trio dos três. Então isso aqui não é um erro de português. Isso aqui não são um, e sim são três. São três. Esses três operam. São três pessoas que operam juntas. A continuidade daqui, mas a diferença no grau, na forma e na aparência, que chamamos de pessoa. Mateus capítulo 28, versículo 19. A diferença disso aqui, meus amados, que faz na nossa vida, é no grau, na forma e na aparência que chamamos de pessoa. Como é que eu entendo isso? Aí faz a diferença na minha vida. Como é que eu entendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É aí que ele faz a diferença na minha vida. Tá? Jesus deu essa ordem aqui. Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que está explicando aqui em Mateus capítulo 29, 28, versículo 19. Está aqui o ide do Senhor. Ide, fazei discípulo. Ide, pregai a todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele podia ser egoísta e dissesse assim, batize em nome do Filho, ou batize em nome do Pai, ou batize em nome do Espírito Santo. Não. Batize em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas em um para a glória de Deus. Terceiro tópico, a formulação e definição da Trindade. No Concílio de Constantinopla, no ano 318, com base nos trabalhos de Atanásio, aqui eu falei agora há pouco, que combateram os arianistas e todos os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo. Com as obras dos chamados pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, eles referiram o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade. O que é isso? Isso aqui, após o combate da heresia herético lá do Ário, né? Eles fizeram lá uma assembleia, né? Lá de 300, se não me falha a memória, foram 300 bispos aproximadamente, lá, e fizeram um tratado e foi discutido a situação da igreja, a situação da divindade, e eles chegaram numa conclusão que realmente os três eram um e que esta palavra cabia bem na definição da doutrina, a Trindade. E aí foi consagrado através desses três homens aqui, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, que o credo de Nicéia definia a divindade do Espírito Santo. E aí eles estabelecem de uma vez por todas, né, que
a partir dali, começava a doutrina da Trindade, ou seja, a crença na Trindade, no Espírito Santo, com base nas verdades bíblicas que nós definimos, que já aparece desde lá do Gênesis ao Apocalipse. A nossa conclusão nos diz: podemos concluir que para nós que cremos na palavra de Deus como regra de fé, que a doutrina da Trindade é bíblica e está desde o princípio, está na velha aliança até o Apocalipse. Amém, meus amados? Foi bênção para você esta mensagem? Espero que você pode reter algum ensinamento desta mensagem. Foi um pouco longa porque eu passei por algumas referências e acabei trazendo assim umas explicações um pouco mais aprofundadas durante a lição, para que nós pudéssemos entender, né, o que no dia a dia nós temos enfrentados. No dia a dia, às vezes enfrentamos algumas afrontas com relação a essa doutrina da Trindade, na qual nós cremos pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, como eu falei, e tem muitos hereges que acabam contestando isso. E nós precisamos ter uma base fundamentada na palavra de Deus para essa defesa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor Jesus.